você me conhece? Eu sou Márcia Doro e estou falando sobre crase. Esta é a segunda parte do nosso vídeo e eu quero ensinar bem detalhadamente a você. Nós no vídeo passado falamos que a crase é o resultado da união de um artigo com a preposição. E para isso acontecer, nós colocamos um acento que é virado para o lado contrário do acento agudo que nós temos costume de ouvir e de ver. Só que uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Aí você vai falar, Márcia, quando eles dão uma frase e falem assim, marque a questão, ou marque o A onde ocorre crase, ou marque a alternativa em que a crase é empregada corretamente. Quando há isso, faz uma confusão na cabeça que parece que eu não sou nem alfabetizado. Então, hoje eu trouxe uma frase para vocês, é um provérbio bíblico que traz 3 tipos de A. Porque o nosso problema é o A. Se o A tem ou não tem acento. Então, eu quero dizer para você que aparecem no texto, às vezes, 3 As. Existe o A, que é artigo. Como eu faço para identificar esse A, Márcia? Tente trocar por uma palavra masculina. E aí, se for esse A virar O, e der sentido, pode saber que ele é um artigo. Por exemplo, se eu falar, a menina gosta de maçã. Pode parecer bem básico, mas uma vez que eu ensinei crase, uma pessoa começou a pôr acento em tudo quanto foi A antes de palavra feminina. Realmente o A vai antes de palavra feminina. Craseia-se o A antes de uma palavra feminina. Mas não é todo o A. Então vamos ver qual A que pode. Se eu falo a menina, aí eu troco por um nome masculino. Muitas vezes não dá, você tem que inventar. Mas a menina gosta de nadar. Esse A eu troco por o menino gosta de nadar. Se o A virou O, ele não tem nada a ver com crase. Pode deixar ele ali solteirinho do jeito que tá, porque é A mesmo. Então, e quando não tem, mas é uma palavra que eu nem sei direito passar para o masculino? Preste atenção que eu vou falar com você uma coisa bem interessante que acho que você nunca ouviu falar. Então, pode ser artigo, pode ser, nesse caso aqui, que é um pronome. Então, quando o A for igual a ela, é um pronome. Então, eu posso falar assim, eu a deixei no apartamento. Eu a deixei. Só de estar perto de um verbo aí, você já sabe que não tem. Mas vamos supor que você tenha dúvida. Tente trocar por ela. Então, eu deixei ela. Tá meio fora de ordem, eu a deixei porque nós não podemos falar assim na norma culta. Mas esse A corresponde a ela. Eu deixei ela. E fala-se bonito, eu a deixei. Assim é o correto. Agora nós estamos falando do outro A, que esse é aquele que dá problema, muitas vezes. Esse A é a mistura de A com A, é o artigo com a preposição. E ele, quando você coloca uma palavra masculina depois dele aqui, aí e virar ao, pode saber que esse A aqui também leva acento. É esse que leva acento. Então, na prática, eu coloquei aqui um versículo bíblico. Esse versículo está em Provérbios 16:15 e ele está na linguagem de hoje, mas diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade a leva à desgraça. Eu fui e marquei todos os As que aparecem aqui para você entender por que ele tem ou não tem acento. Então, o primeiro fala assim, o orgulho leva a pessoa. A pessoa. Isso aqui você pode trocar. Lembra que eu falei que quando você tem
dúvida, você troca ou por o, ou, né? Ou por ela, ou então por uma palavra masculina. Então, vamos tentar trocar por um o primeiro, uma palavra masculina, para ver se vira o. Nesse caso, você vai falar, ai, mas eu tenho tanta dificuldade, porque eu não sei, assim, tem hora que eu não sei palavra nenhuma. Vou ensinar para você uma palavra legal. Boi. Boi é uma palavra masculina. Quando você não souber, põe o boi, tá? Quando virar o boi, não mexa com ele, porque aí é artigo. Então, o orgulho leva o boi. Então, se esse é o boi, aqui não mexe com ele, tá? Levinho, certinho. Agora, a destruição, aí sim, destruição é uma palavra feminina, porque você fala a destruição e não o destruição. E aí, você trocando isso aqui pelo boi, fica assim, o orgulho leva a pessoa ao boi, não é assim? Então, nesse caso, você põe o acento grave mostrando crase. Olha só, hein? Essa aí é nova, do boi aí, é Márcia Dora, hein? Então, o orgulho leva a pessoa à destruição. E a vaidade? Aí vai falar, ó, Márcia, vaidade é uma palavra feminina, porque vaidade, você fala a vaidade, não o vaidade. Então, é feminino. Mas, você trocando aqui, virou o boi. A vaidade, o boi. E não ao boi. Então, quando é o, não mexa com ele. E depois, a vaidade a leva. Esse a aqui, ele pode ser a vaidade o boi, nada a ver. A vaidade ao boi, nada a ver. Então, esse aqui pode saber que é um pronome, que é ela. A vaidade leva a pessoa, ou a leva a desgraça. Então, esse a aqui, depois de leva, né? Leva ao, não é assim? Você leva alguém ao. Então, quando vira ao, você craseia o a, como está aqui. Resumindo, então, se o a for igual a o, é um artigo. Se o a for igual a ela, é um pronome feminino. E se o a for a junção de uma preposição em um artigo, ele vai virar ao. E nesse caso, ao boi. Aqui, o boi. E aqui, ao boi. Nesse caso aqui, que não é nenhum dos dois, deve ser pronome. Combinado? Muito simples. Você se lembra da musiquinha que eu ensinei no vídeo passado? A crase é empregada no caso da contração do a sendo ele artigo e o a que é preposição. Sempre antes de um feminino e de horas ocorrerá, mas nunca antes de um verbo a crase aparecerá. Tá achando que eu vou cantar tudo? Não. Ligue para mim e tente adquirir, porque você vai ouvir na caminhada, ou ali enquanto você estiver malhando, ou qualquer outra situação. O importante é ficar na sua mente e ficar fácil. Porque esse negócio de ensinar, falando pronome, substantivos, locuções, não sei o que, não adianta nada. Tem que ser uma coisa prática para você pegar fácil. E hoje nós aprendemos sobre o boi. Então, vamos vencer. Eu quero ser vitoriosa com você, porque quando você vence, eu venço também. Um forte abraço.